a gente. Aquilo que tocar no coração de vocês, conforme a gente for rezando, conforme a gente for partilhando, podem também colocar para a gente, né? Partilhar. Afinal, nós estamos crescendo juntas nessa intimidade com o Senhor, nessa vivência com a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, que vai ser sempre juntas. Nunca lembrando, né, que a gente fala, mas nosso ouvido está bem aqui pertinho também, né? E não somos diferentes de nenhuma de vocês. Simplesmente, eu falo simplesmente porque realmente a gente está sendo ousada em deixar Deus agir em nós, Deus falar por nós. E assim a gente deseja que seja com todas vocês também. Que essa noite seja uma noite rica da presença do Espírito Santo e do derramamento de graça na vida de todas nós que aqui estamos. Amém. Está chegando mais aqui algumas. Eu acho que assim, enquanto as meninas vão entrando, a gente já poderia pedindo em nossos corações essa presença viva do Espírito Santo e a gente já também colocar as intenções do nosso coração. Se alguém quiser ir escrevendo aqui no chat, a gente vai lendo e vai intercedendo juntas, tá bem? E inicialmente a gente vai rezar a oração do Espírito Santo, o credo, um Pai Nosso e as 10 Ave Marias. E depois a gente vai começar a partilha, então, que preparamos para vocês nessa noite, tá bem? Então, a gente inicia essa noite reunida no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes de rezar o Pai Nosso, eu vou colocar aqui algumas intenções que estão chegando, que tem a Cecília, né, a garotinha que está internada, então que a gente reze por ela, pela família dela. A Beth também está colocando pela sobrinha Giovana, pela cura dela. Senhor, misericórdia das suas filhas, das suas crianças, derrama cura, Pai. E a Zê colocou, né, todas as intenções dos nossos corações. Que a gente entregue, então, nessa hora, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, né, por onde a gente passar, pelos nossos sacerdotes, pela Santa Igreja, e tudo que for vindo ao nosso coração, nessa hora está sendo levada ao Pai, através das Ave Marias que a gente vai rezar. Coloquemos também, a Paula colocaria pelas bem-aventuradas que estejam de acordo com a vontade de Deus, também pela Dani, que hoje é aniversário dela, né, que Deus possa alcançar e encher o coração dela de muita alegria, que ela e todas nós somos, assim, uma bênção do Senhor. Então, que ela receba o nosso abraço.
Parabéns, Dani. É a Dani Oliveira, né? Temos duas Dani, a Dani Isso, Oliveira. A Dani Oliveira. Está fazendo aniversário hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Última Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos aqueles que ainda não recorrem a vós. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. A todos os anjos, santos e santas de Deus, rogai por nós. Amém. Que delícia, né? A gente poder começar já nessa calmaria, entregando tudo à Virgem Maria. E hoje, então, no Pilar Bem Enraizadas, a gente preparou aqui o encerramento ou o início, né, do estudo do livro de São Tiago, que foi o que foi proposto para o mês de maio, né, lá no grupo do WhatsApp. E então a gente vai falar um pouquinho sobre o São Tiago, né, sobre o apóstolo. Depois a gente vai fazer uma leitura de alguns trechos, né, alguns versículos que ficaram bem marcados assim para a gente. E nessa partilha, nessa leitura, a gente gostaria de contar com a partilha de vocês, né? E no finalzinho vai ter uma tarefa para que a gente possa edificar cada vez mais a nossa fé
E, Jaque, e a gente ô encerra, então, Jaque, com a oração final, ô tá Jaque, bom? você tem que mutar a Lu, ou se você quiser rever aqui, me passar o anfitrião de novo, que aí eu tomo conta, não te atrapalha. Ai, tá, Paulo. Peraí, deixa Clica nos eu... 3 pontinhos e coloca. Mais... DD. Veja se deu certo. Pronto, acho que agora foi. Pronto, Foi. foi. Então, tá bom. E o legal dessa partida. Zé, a gente não tá te ouvindo. Eu, pelo menos, não escuto. Não tá mesmo, viu, Jaque? Ouvindo ela. Não tá ouvindo? Agora sim. Agora voltou. Obrigada, Tá Ana. eu não mexi com nada, não. Ô, Zê, mutou de Eu acho que novo aí. Eu acho que você deve estar voltou. apertando alguma coisa no teu fone aqui, ó. O meu fone, ele tem um. O meu não tem. O meu é só aqui. Não dá para tirar para você falar sem o fone? Não. Vê, me escutam? Agora Sim. sim. Não se Mas eu não mexe. escuto vocês, eu acho. Fala aí, Jaque, pra mim. Agora voltou. Estou conseguindo te ouvir. Ai, pra mim tá ruim. Vamos lá. Peraí. Vai dar tudo certo. Caramba, de novo não, hein? Enquanto a Z vai acertando ali, eu vou só iniciar então a introdução de São Tiago para a gente avançar. E Z, a hora que você voltar, estiver ouvindo, você dá um sinal. Me escutam? Sim, Me a gente está escutam? ouvindo. Eu estou Ó, ouvindo. tá, vou ficar assim. Pronto, Tudo pode certo, fazer. então. Pode falar o que você ia falar. Eu falei o bom de todas partilharem, ou quem se sentir no coração partilhar, que às vezes é algo que a gente não conseguiu interpretar daquela forma e elas partilham, a gente leva para o coração e transforma tanto o nosso dia ou a nossa noite, que é muito bom, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu mesmo sou uma delas. Eu não vou falar porque eu acho que isso não condiz muito com o assunto, com o que estão falando. Mas, gente, é uma palavrinha do nada. Às vezes, até eu comentei hoje, teve uma amiga que partilhou um dia que eu não estava bem, ela partilhou uma foto da natureza. Aquilo me fez rever todo o meu conceito do dia, e eu trouxe Deus para tão perto, e foi assim, transformou meu dia todo. Então, às vezes, é uma palavrinha deste tamanho, que a pessoa acha que não tem muito, não condiz muito com o tema, mas faz uma diferença muito grande na nossa vida, e não só no dia, mas algo que a gente consegue levar para a vida toda, né, gente? Então, assim, vamos partilhar mesmo, tudo que tiver no nosso coração. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, São Tiago, né, ele é um dos apóstolos de Jesus. E São Tiago, ele tem ali uma possível relação. Quando a gente fala assim, uma possível relação, é porque alguns dados que a gente encontra, algumas informações, né, sobre estudos bíblicos, fica um pouco vago por conta que faz muito tempo, as traduções, e, enfim. Depois a gente até partilha com vocês, compartilha os sites onde a gente pesquisou essas informações, que são fontes fiéis, tá? Para vocês poderem ler tudo. Mas, então, São Tiago, ele tem, né, até uma possível relação familiar com Jesus. Ele é aí um possível primo de Jesus, alguns dizem, né, irmão de Jesus, porque ele era filho de Alfeu, e Alfeu era irmão de São José. Então, tem aí essa, né, possível familiaridade.
E mesmo ele tendo essa proximidade com Jesus, ele mesmo se intitulava servo de Deus. Ele nunca tentou ali colocar como destaque, né, tirar vantagem de ser parente de Jesus. Então aqui a gente já vê, né, humildade, simplicidade que os santos nos ensinam. Ele também foi o primeiro bispo da igreja em Jerusalém. Ele foi um mártir e também nos relatos, nos estudos, a possível morte dele, né, foi por apedrejamento. Na Igreja Católica, em 3 de maio, a gente celebra a memória de São Tiago, juntamente com São Felipe. Tá? E nessa carta de São Tiago, para quem teve a oportunidade de ler, é um livro super curtinho, né? São 5 capítulos. Em resumo, o que o livro traz para a gente? É a gente viver aquilo que a gente prega. É a gente viver na prática aquilo que o Evangelho nos traz. Né? A gente pode destacar como 3 fundamentos ali principais que a gente encontra no livro de Santiago. Na carta, né, de São Tiago, é a sabedoria e a vivência na fé, a fé e obras, até um dos versículos, um dos trechos que é muito frisado, né, nesse livro, que a fé sem obras é uma fé morta. A gente já ouviu muito isso, e aqui no livro ele dá muitos ensinamentos, exemplos do que realmente é essa fé, né, sem obras. É uma fé morta, né, na verdade. E também a sabedoria prática. Porque quando a gente se aproxima do Senhor e a gente pede as coisas do alto, principalmente inspiração, sabedoria, ele vai nos dar e a gente consegue realmente viver isso na prática. Ô, Jaqueline. Oi. Jaqueline, aqui é a Beth Pedrosa. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Beth. Boa noite. Eu não li a carta de São Tiago, né? Mas eu tô com algumas amigas e a gente está toda terça-feira, a gente se reúne. Hoje, infelizmente, duas ficaram doentes, então a gente não se reuniu, então eu vim participar com vocês. E a gente está no momento, nós estamos no nosso 15º cenáculo, é uma vez por semana, e nós estamos estudando os 7 dons do Espírito Santo. E o primeiro dom do Espírito Santo é a sabedoria. Então, o que a gente faz? A gente busca os versículos da Bíblia que tratam desse assunto. E como você está falando sobre São Tiago, que ele fala da sabedoria, era um dos temas que eu tinha muita vontade de estudar. E eu queria muito saber qual seria essa sabedoria, né, que nós precisamos ter. E aí eu queria compartilhar, não sei se eu estou te interrompendo, seria adequado, porque você falou da sabedoria. Eu queria compartilhar um dos versículos de São Tiago e a reflexão que eu fiz em cima dele, tá? Se você achar conveniente agora, a gente faz. Se você achar melhor você continuar a sua explanação, a hora que você achar adequado, você me avisa, tá? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não, sem problemas, Beth. Eu acho que não impede de você falar agora, até porque vai que você deve partilhar agora, eu não vejo problemas. E acredito que a Z também não. E a gente está, né, num estudo aqui mesmo da palavra. Se todas concordarem, senão eu aguardo você. Na verdade, vocês me escutam bem? Sim. 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 Na verdade, nós, quando fazemos o estudo, nós sempre tentamos interpretar o que Deus me disse com aquela palavra, o que muda na minha vida e qual é o meu compromisso dali por diante.
Então, quando a Jaqueline estava falando, que ele fala da sabedoria prática, é na aplicação das nossas ações, né? Como cristão, quais são os nossos atos concretos, né? Que a gente Sim. pode fazer em cima desse ensinamento. Então, é muito bonito o versículo de São Tiago, é o 3:17, tá? Capítulo 3, versículo 17. Ele fala: a sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. E então, eu, na análise sobre isso, o que para mim Deus quis dizer? Ele quis dizer que a sabedoria que vem do alto, que é pura, não escolhe uma determinada classe social, uma raça, que ela é baseada no amor e não é sábio quem sabe mais ou quem é mais rico ou quem tem mais poder, e sim sabe é aquele que sofre pelo outro, que ama os menos favorecidos, que bendiz em nome do Senhor, que inclina-se diante das injustiças e ora por seu irmão, tá? Então, eu acho que isso que eu entendi dos estudos que eu fiz de sabedoria. E o que muda na minha vida? Na minha vida, a sabedoria que vem do alto me permite agir com cautela, sem palavras rudes, ouvir mais do que falar, ser generoso e ser humilde. Para mim, isso é ser sábio, né? E o meu compromisso. Para agir com sabedoria, eu preciso pedir a Deus em todos os meus atos que Ele me ajude a decidir sobre tudo, né? E a orar com a sua ajuda, e que é apenas a oração o caminho para as tomadas de decisão. Eu acho que esse tema, sabedoria, ele é vasto, né? Tem outros versículos de São Tiago, mas eu achei interessante, eu até vou comprar esse livro, Cartas de São Tiago, que você falou que ele é um livro que só cartas dele, é isso? Escritas em que época e quando? Não, quando eu me referi a cartas de São Tiago, é a Bíblia mesmo. É a Ah, carta de tá. São Tiago, que Ah, são tá. 5 Não é capítulos. um livro que Não, não é um traz livro, só não. a palavra dele. Não, não, é aqui, é o nosso estudo bíblico mesmo, né? O Bem Enraizadas, o foco é estudo bíblico. Mas, em outros momentos, a gente até pode estudar outros livros, mas nesse momento é a carta de São Tiago da Bíblia. Tá. Então, Tá obrigada, bom? era isso que eu queria participar. Imagina, muito obrigada E foi pela sua lindo. partilha, e foi lindo. E se a gente for analisar, pensar aí no que você falou, ele traz um pouquinho das obras, né? Porque se na sabedoria, né, a gente vai lidar com o outro, a gente vai ser generoso, né? Conforme você escreveu aí, é uma obra, né? É uma obra, e assim a gente vai sustentando a nossa fé. Né? Uhum. A Paula até E colocou ali também, Jaque, que em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você teme a Deus e se você ama a Deus acima de tudo e todas as coisas, você está começando e praticando a sabedoria, né? Nossa, é lindo demais quando a gente entende, né? Que Deus ele está acima de tudo e todas as coisas, e por ele, para ele, todas as coisas são feitas, né? E a gente tem que obedecer e seguir o que ele fala, na verdade, ter ação, né? Do que ele diz que a gente precisa ter, é lindo demais, porque você sabe que está no caminho certo, você consegue enxergar que lá na frente, né? Lá não digo no fim, mas no começo da nossa vida em Cristo, a gente vai estar perto dele, é bonito demais isso. Mas, Achei até me arrepiar. a sabedoria. Zenilda, pensa bem no provérbio aí 9:10, né? Que você tem que colocar Deus à frente de tudo.
deixar na mão dele e confiar. Essa é a Exatamente. grande sabedoria, né? Sim, Só que a dificuldade do disso, ser né? humano. É. A A dificuldade da gente gente ter entrega. esse desprendimento e deixar na mão dele tudo. Eu acho que é um caminho é, de muita persistência, né? De Sim, é muita. difícil, não é fácil não, porque a gente entrega segurando, né? Eu entrego para Deus, mas a gente fica segurando na Aham, pontinha, querendo que Ele faz a aham. obra, mas do jeito que a gente quer que faça, né? E não é assim. Então, a gente precisa mesmo ter essa sabedoria de aprender a entregar, confiar que Ele fará a obra. Uhum. Amém. Difícil demais. E aí eu já vou dar um spoiler, que a gente começa sabedoria, aí a gente vai indo na confiança em Deus, e a gente vem lá nas bem-aventuranças, né? É a alegria que vem do Senhor, é a paciência, e feliz o homem que suporta, né, as tentações, as perseguições, entrega realmente tudo a Deus, traz paz. Qualquer decisão que a gente for tomar, se a gente pedir a sabedoria do alto, vai ser algo que vai trazer paz para nós. Se algo está ali muito, né, tendencioso, ou dúvida, ou movendo muitas coisas, será que realmente é esse caminho que eu tenho que seguir? Será que é decisões, é as paciências, a sabedoria e a paz que Deus vai nos trazer? Né? Zê, acho que agora é com você, né? Que a gente vai começar Assim. então a partilhar os capítulos, os versículos que a gente trouxe e para a gente começar a meditar aí a palavra. Isso, a gente vai fazendo a leitura de alguns capítulos e aí a gente vai partilhando o que vier ao coração mesmo. A gente começa pela paciência nas provações. Considerai como perfeita alegria, meus irmãos, quando enfrentais. Oi, oi. Quando enfrentais toda sorte de provações, sabendo que a prova de vossa fé produz a constância, mas é preciso que a constância complete sua obra, a fim de que sejais perfeitos, irrepreensíveis, nada deixando a desejar. Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus que a dá a todos generosamente, sem recriminar, e ela lhe será dada, mas peça com fé, sem vacilação. Aqui eu vejo que assim Jesus, o livro ensina muito que as provações elas não vêm como castigo para nós, né? Mas como uma oportunidade de crescimento mesmo. O sofrimento ele vem, a gente precisa entender, absorver, né? Meditar sobre e pedir a paciência, eu acredito que só dessa forma que a nossa maturidade espiritual começa a ficar elevada, né? Que a gente começa a realmente pisar no caminho que Deus quer que a gente pise, tendo paciência, entendendo que as provações elas vêm, mas elas vão, né? Que nada é para sempre, nada de ruim vem de Deus. Então, assim, é um momento que a gente vai discernir e que vem como uma prova. Você realmente tem fé? Então, você vai passar por isso na crença de que amanhã haverá um sol mais bonito para você. Então, quem crê em Deus, ele vai passar por provações e ainda assim ele vai ser uma pessoa feliz, porque não é o que acontece com a gente hoje, a gente está feliz porque está tudo bonito. Amanhã vem uma provação, a gente está triste e vira para o mundo. Não. Quem tem fé e acredita mesmo no Senhor, que é isso que você falou, né, Beth? Que é difícil, mas a gente precisa seguir essa linha, a gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente sabe que hoje tem uma aprovação, mas amanhã a nossa recompensa vai ser muito maior, né? E eu acho lindo demais. E quando a gente não está com esse coração e esse espírito voltado para Deus, para ter esse discernimento, eu entendo que é o momento que a gente tem que pedir a sabedoria a Deus. Senhor, me faça entender o que o Senhor quer me mostrar com essa aprovação, me permita ser paciente, né? E esperar no seu momento. Me ajude a fazer essa travessia com força, com fé e com alegria, porque o Senhor é a alegria, o Senhor é o amor.
Eu tenho trabalhado bastante. Eu fiquei, eu acho que assim, não sei nem quantos dias, só nessa passagem do livro. Porque a gente quer tudo de imediato, a gente quer tudo do nosso jeito, mas a gente sabe que se a gente tem Deus, a gente vai passar por toda e qualquer provação. E é lindo demais. E a gente também não pode ser, né? Até aqui mesmo fala que a gente tem que ter essa fé, essa sabedoria e pedir sem vacilação, não sendo como uma onda, né? Que ela vai e volta conforme o vento. O vento empurra a onda para lá, empurra para cá. Então você fica naquele meio termo. Não, você tem que ser firme. Pode vir a onda que for, mas eu, aqui com o meu Senhor Jesus, eu vou passar por essa provação. E ainda vou chegar lá na frente e dar meu testemunho. Né? Se a gente viver dessa forma, com essa crença e com essa convicção, eu acredito que assim, qualquer provação que venha acontecer, a gente vai passar e vai passar bem, né? Vai vencer. Eu tenho até uma questão assim prática, que é uma pergunta mesmo, né? No nosso dia a dia, como que a gente costuma agir nesses momentos difíceis de provação? A gente tem pedido a sabedoria e a clareza para Deus, para que a gente tome as ações de acordo com o coração dele, né? Eu tenho passado muito por isso, muito, muito, muito. Então, assim, eu era uma pessoa bem da bagunça e eu fui me encontrando com Deus. É lógico que não é fácil, porque a gente sabe que quanto mais você procura Deus, mais tormentos vêm para te tirar do caminho dele. Então, é o momento da gente parar, pensar, refletir, aceitar que de repente não é aquele momento para aquela situação que você quer, mas deixar ele te conduzir, que Deus ele não perde um filho, né? Então, quando você está disposta e que vai vir tormenta, se você está mesmo enraizado ali, por mais que você precise em algum momento sair um pouquinho daquela rota, você vai andando às estreitas e ele vai te conduzir de volta. Então, assim, Senhor, me ajude a entender o que eu tenho que fazer nesse momento. É meu momento de calar, é o momento de falar, é o momento de eu continuar, é o momento de eu dar uma pausa. Isso é muito interessante. E para vocês também têm vivido isso, que eu acredito que todos nós vivemos, né? E qual o impulso que vocês têm deixado tomar conta do coração? A sabedoria, a clareza de Deus, ou o impulso mesmo, a raiva, ou qualquer atitude que eu tomo conta da minha vida? Uma reflexão, uma pergunta bem assim. Se a gente para pensar, tem muito a ser pensado mesmo, né? Levar para o coração, para a mente. Que a Paula colocou alguma coisa aqui pra gente, ó. Tiago 1, considerai que é de suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações. Amém. Amém. A gente não pode receber a aprovação, né, Paula, como algo que seja ruim, como se fosse assim, olha, Deus está me provando, ele até prova, mas é para ver se a nossa fé está firme o suficiente, né, para a gente aguentar aquilo. Porque é fácil falar, eu tenho fé, mas às vezes a primeira aprovação que vem, a gente já quer correr dela. E aí, correr da aprovação, eu entendo que é das costas mesmo para Deus. Então, se a gente tem fé, a gente tem que persistir, seguir, que no final tudo dá certo. Ó, não é uma lógica humana, alegria nas provações, somente com Deus é na lógica de Deus, pois produzirá bons frutos e fortalecerá as virtudes. Amém. A Gi ainda colocou assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Oração do justo tem grande eficácia, Tiago 5,16. Ele está lá no finalzinho. E é exatamente o que nós fazemos aqui, né? Orar uns pelos outros, para que Deus amance o coração, fortaleça na fé, para que seja um caminho mais feliz e mais tranquilo de seguir, né? Eu acho, Zenilda, você falou uma coisa muito importante aí, né? Assim, que eu te ouvindo, assim, eu tenho tentado praticar. É, a, nós somos mesmo impulsivas, queremos resolver as coisas a todo A nossa força. momento com a maior rapidez possível. Então, quando não dá certo,
O nosso caminho é desanimar, né? É desanimar, é ficar chateada. Então, o que que eu tenho feito ultimamente? Eu acho que eu tenho mudado meus atos e acaba sendo até perceptível por outras pessoas. Eu acho que eu acabo mostrando para o outro que eu estou agindo diferente. Então, hoje, as coisas que acontecem que não são do meu agrado, eu tento imaginar. Se aconteceu isso, é porque tem um motivo, tá? Eu não vou me apegar nessa tristeza, porque algo melhor vai vir. Eu não vou me apegar nesse desânimo, porque algo melhor vai vir. E isso tem sido assim em vários caminhos da minha vida, né? Na profissional, na familiar, sabe? Eu acho que torna a vida muito mais fácil quando a gente acredita que, como Deus está nos acompanhando e sabe de tudo, você pensa, bem, se não foi, né? Eu sou corretora de imóveis. Se eu não vendi essa casa que estava para ser assinado o contrato agora, outra coisa virá melhor, entendeu? Então, eu acho que todos esses estudos que a gente tem feito vai realmente tornando a gente uma pessoa mais sábia, entre aspas, ou seja, você começa a achar que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? E que Deus está ajudando a definir. Então, você falou isso. A gente vai aprendendo a ser mais paciente, né? Mais cautelosa, menos mais feliz, ou não sei se o termo não é feliz, mas eu acho que a gente fica mais tranquila por saber que a gente tem Deus junto da gente, sabe? Eu vi isso, eu acho que o que você falou foi perfeito para o que eu penso. Essa parte que você fala de mais feliz, Beth, eu acredito que sim, seja mais feliz, porque quando a gente está leve, é espontânea a felicidade na gente, né? A gente transborda. E a gente só consegue transbordar coisas boas quando a gente está cheio de coisa boa, porque a gente só transborda o que a gente tem, né? Então, se você está Uhum. leve, automaticamente tudo que entra e sai de você com leveza traz felicidade. Né? Até comentei com as meninas, eu era uma pessoa assim, bem dura, eu tinha tudo resposta na ponta da língua. Tá, falava, né? Hoje não. Então, me traz felicidade eu saber ouvir, independente de como vem, eu trabalhar com aquilo no meu coração e depois eu poder falar. Né? E Perfeito. aí você transforma aquilo. Então fica leve para você, fica leve para quem está ouvindo, consequentemente, ambas pessoas ficam mais felizes. Né? Não vai ter aquele arranha, sabe, aquela guerra de disputa, e realmente na família. Quando a gente. Porque muitas vezes a gente não consegue, por mais que falar, eu tento separar meu trabalho da minha casa, não adianta. A gente carrega coisas para casa e quem está mais próximo da gente é quem mais sofre com isso. Então, assim, é a sabedoria mesmo de Deus, o Espírito Santo agindo, que tudo vai transformando. E o primeiro lugar que a gente vê essa transformação é em casa. E aqui, assim, eu estou sendo transformada, gente. Olha, eu acho que Deus Pai está me virando do avesso. E está sendo muito bom. Legal. A Carol levantou a mão aí também. Pode falar, Carol, Carol. você levantou a mão. Boa noite, pessoal. Então, Noite. eu achei muito interessante, eu até comentei aí no chat, como São Tiago coloca, né, que é a paciência sendo um fruto da provação. Porque parece ser meio óbvio, mas na prática não é, né? Porque às vezes a gente passa por situações, como a Beth comentou, né? Às vezes a gente está passando por uma situação, até me veio à mente, assim, pessoas que estão nos hospitais, né? Passando por algum problema de saúde. E aí você fica naquela ansiedade ali. Poxa, eu sei que é um momento, eu sei que eu vou passar por isso, mas aquilo te gera ansiedade. E
no caso, o que São Tiago fala é o oposto, né? É você viver a aprovação e o fruto ser a paciência, você conseguir tirar daquela situação difícil, desafiadora, um- uma paz, realmente é saber que Deus está te guardando, que você é filha de Deus, né? E que ali tudo ele sabe o momento certo das coisas e você esperar com paciência, porque a vitória já é certa, né? Então, eu achei interessante a forma como São Tiago trouxe esse resultado da aprovação como sendo a paciência. Porque o que acontece no nosso dia a dia é o oposto. É a gente, eu quero logo, enfim, sei lá, ter um emprego, eu quero logo vender uma casa, eu quero logo que se resolva uma situação. E enquanto aquela situação não se resolve, a gente só fica mais ansiosa, a gente só, mas Deus tá me provando, mas enfim, a gente fica botando a culpa em Deus, e nos versículos seguintes ele fala exatamente disso, sabe? Que não é isso, não é, Deus não quer te provar, Deus não quer testar você, não é nada disso. Ele quer que produza em você a paciência, para que você consiga, né, é, outras situações, já que você teve esse fruto, né, da paciência, para que nas próximas situações você também possa crer e ter paciência e sabedoria para continuar seguindo o caminho. Então, eu achei muito interessante a forma como o Santiago coloca. Que a gente tem que mudar nossa perspectiva, né? Do difícil para, tipo assim, deixar de focar na reclamação, do desespero e entender que aquilo é um treino para o meu espírito, que é o meu momento de crescimento. E aí a gente consegue, né, seguir firme. E focar também na recompensa final, né? Eu estou passando por tudo isso, mas lá na frente a minha recompensa é Deus. Então eu acho que assim, a gente sempre estando firme nessa É a coroa da palavra, vida de Deus. é a coroa da vida. Tudo que vem fácil não tem sabor, né? Quando é mais. Olha Deus dando a vida dele toda por nós. Gente, isso aí não tem que pague. Cadê o que mais aqui? Tem aqui, Aí a gente vai eu não sei como que pronuncia, tem Zé, só tem uma partilha aqui no chat. Eu peço desculpa se eu não pronunciar o nome correto, mas acho que é Ravena Nunes. Ela colocou exatamente. Quando pedimos a Deus paciência, ele nos traz situações Trará. para exercer situações, é que está cortando aqui para mim, situações para exercermos a paciência, assim por diante. É muito válido estarmos firmes e confiantes. E aí a Paula depois completou, né? Todas as provações servem para fortalecer A nossa fé e as virtudes para a a nossa salvação da fé e as alma. virtudes. Sim. Uhum. Gente, e tudo isso mesmo, né? O Tiago 1,13, Deus não tenta ninguém. Eu estava bem aqui focada nesse versículo mesmo, porque a gente tem essa tendência mesmo, né? A gente já está passando por uma dificuldade, a gente vai ainda maldizer ainda mais aquela situação. Para, respira. O que Deus está querendo me ensinar com isso, né? Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? O que eu posso contribuir com o ambiente, com as pessoas nessa situação? Afinal, eu sou uma filha amada de Deus, eu fui escolhida por Deus para estar aqui e para passar por tudo isso, né? Para viver essas provações. Então, é pedir sempre, né? A clareza de Deus, a sabedoria de Deus e o, e o que ele vai acrescentando no nosso dia, nossa missão, seja na maternidade, seja no trabalho, seja no grupo de oração, seja na comunidade, que não é fácil, né, a gente viver na comunidade. Então, é a sabedoria, eu acho que é a grande sacada, né, o grande alicerce que São Tiago quer nos trazer aqui nessa primeira partilha. Muito bom.
Zé, você quer fazer a outra pergunta ou a gente vai para o capítulo 2? Acho que a gente vai para o capítulo 2 e... Eu acho que sim, pelo tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo e tem tanto assunto. A gente queria falar capítulo Porque por esse livro, a gente capítulo, fala, mas... é um livro pequenininho, mas é um livro tão rico de informação, e as informações é assim, você consegue se enxergar em todos os capítulos. Até as situações que a gente passa em todos os capítulos, eu falo, nossa, eu vivi isso e eu agi dessa forma. Precisava disso? Não, não precisava. Aí toma ali, né? Aí vai no outro capítulo a mesma coisa. Então, é um capítulo que, assim, é um livro que eu acho que de tempos em tempos eu vou ficar namorando ele ainda. Mas pode partir, o Jaque, para o próximo. A gente agora vai mudar um pouquinho o olhar, né? A gente falou mais aí da questão do entendimento, né? Da percepção, da reflexão. E a gente vai lá no capítulo 2, versículo 20 a 22, que vai falar assim, né? Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por ela. Aí, se a gente ir um pouquinho à frente, né? Assim se cumpriu, aí entendeu, né? O que a gente partilhou, da gente pensar no nosso servir a Deus, no chamado que Deus tem para gente. O que a gente tem feito com isso? Como a gente tem colocado em prática na nossa vida? Aí vem a questão das obras, da generosidade, da caridade, né? Tudo isso que a gente pode fazer, mas o que mais me despertou foi a questão do serviço, a questão do chamado de Deus. Porque Abraão, né? Abraão, ele fez um grande sacrifício, mas para quê? Para servir ao Senhor. E tudo foi cumprido ali na palavra. Então, para a gente partilhar o que você, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, o que você está esperando acontecer para você servir a Deus, para você um exemplo assim, né? Você está esperando a vida ficar fácil, simples, sem preocupação, sem sacrifício. Aí na hora que você falar, ah, tá tudo bem, agora eu vou servir a Deus, porque agora eu não tenho preocupação. Aí eu só vou amar, eu só vou ser feliz e vou servir a Deus. O que você está esperando? Como que você tem feito, né, no seu dia a dia? E quando eu passei aqui, né, por essa passagem, eu trouxe assim para minha vida, assim, né, e principalmente os últimos tempos. Para eu ir à missa, gente, é batalha, é luta, porque a minha menininha de 3 anos, ela não para, ela grita, aí meu marido já olha para mim, ai, perdi a graça, vou embora. E aí eu fico pensando, eu falo, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer? Que a gente vá embora, que a gente deixe de servir na comunidade, que a gente deixe de levar os nossos filhos à Santa Missa, aos grupos, se usar terço aqui em casa. Nossa Senhora, daqui a pouco tem um na parede, o outro, quero ir no banheiro. Então, assim, e a gente vai, né, e retoma, e volta, e reza. Então, assim, o que hoje, né? O que você está esperando acontecer? Você está esperando seus filhos crescerem para poder servir? Está esperando se aposentar para não ter mais trabalho, preocupação? Então, né? Como que é para você? A gente queria ouvir vocês um pouquinho. Sinta-se à vontade, meninas, para compartilhar.
Oi, Jaque, você falou sobre a questão das crianças na igreja, né? E eu tenho essa realidade na minha casa também, que eu tenho duas, né? Uma de 4 e uma de 2. E elas não param na igreja, não param, elas querem ficar correndo, dando volta. E aí, assim, por um tempo, eu e meu marido, a gente não ia na missa juntos. Eu ia num horário de missa e ele ia em outro horário. Só que isso me fazia muito mal, porque a gente nunca estava junto na igreja, nunca estava família junto na igreja. E aí tem menos de um ano, tá? Que isso aconteceu. A gente decidiu que a gente passaria a ir todo mundo junto na igreja, todos os domingos, nos dias santos, enfim, Semana Santa, e iríamos todos juntos. E assim, tem sido luta, né? E aí o meu marido sempre fala disso. Ah, não, vou embora. As crianças não me deixam participar da missa direito. Mas assim, eu acho que as dificuldades vão sempre existir, né? Hoje são as crianças, daqui mais à frente vai ser outra coisa. Então a gente tem que perseverar mesmo assim, né? E eu me recordei quando vocês estavam falando muito das pessoas que não servem nas pastorais, não servem na igreja, porque acham que não tem tempo, né? Porque realmente, assim, a nossa vida é muito tomada de coisas. A gente tem muitos afazeres, né? O dia inteiro é trabalho, é casa, é marido, é filho, é muita coisa. E às vezes a gente fala, não, como que eu vou arranjar tempo para poder ajudar na igreja? Mas assim, se a gente pensar que isso é evangelizar, a gente está deixando de fazer o nosso papel, entendeu? O nosso papel é evangelizar. E como o Santiago coloca aqui, é evangelizar com obras. Então, se você serve na igreja, seja o pouco que for, né? Se você doa o seu tempo, se você doa um pedaço assim da sua semana, do seu sábado, do seu domingo, para você servir de alguma forma, né, na igreja, isso também é evangelizar. E nós somos chamados a isso, né? A evangelizar de todas as formas. Então, eu tenho pensado muito assim, o que que eu posso fazer, né, para ajudar? Porque a igreja é uma comunidade e está sempre precisando de coisas, né? Então, acho que a gente precisa, sim, também, dentro da nossa comunidade, né, ver aonde que tem necessidade e buscar fazer o nosso melhor. Que lindo, Carol. E é isso mesmo, eu, nosso dia a dia é assim mesmo, eu, feiras. eu acho que a Paula, nossa amiga, ela conseguiu reunir, né, as mulheres de várias formas. Então, mesmo quem não tem muito tempo de estar se dedicando devido à vida, devido ao trabalho, que a gente entende perfeitamente. Vocês que têm filhos pequenos, né, sabem que a vida é mesmo complicada. Tem que ser feito? Tem, mas também a gente tem que estar. Deus também sabe que nós estarmos à frente da nossa família é muito importante, né? Na educação do filho, cuidando do filho. Então, às vezes, ele vai entender isso em certos momentos, porque eu acho que Deus não quer que a gente deixe a família só para se dedicar para eles. Não é possível, né? Principalmente quem tem filho pequeno. Eu tenho 4 filhos, eu já fui mãe de 4 crianças, né? Então eu já tive também muito desse trabalho. Mas eu acho que fazer o bem pelo próximo, dar uma palavra bacana para alguém que está precisando, um sorriso para uma pessoa que está triste, qualquer ação que a gente faça, também pensando no outro, a gente está cumprindo com a nossa missão de catequizar, né? Quando eu falei da Paula, eu falei no sentido de que
esses grupos que foram se formando, né, através do início dela, temos que dizer assim, principalmente para mim, eu queria muito começar a participar, ela também queria, e ela foi me incentivando. Então, eu acho que por exemplo, hoje, uma terça-feira, das 8h30 às 9h30, por que eu não me esforçar e participar? Por que eu não fiz algumas coisas? É um horário possível, na é verdade. Um sábado, ir num sábado, se encontrar com as mulheres, rezar, ouvir as outras, ouvir o que cada uma pensa, é importante, né? Participar da missa, dos dias santos, isso já é uma obrigação. O que nós temos é que fazer fora disso, né? O que a gente precisa aproveitar e tentar fazer além disso, sabe? Então, eu acho que é muito bonito isso que a gente está fazendo aqui hoje, e eu conto isso como eu estar dedicando uma hora minha para estar perto de Deus e rezando por Ele, sabe? Eu acho que a gente tem que achar esses encontros e ir atrás das pessoas que nem vocês, pessoas que querem a mesma coisa que todo mundo, né? Está se dedicando. Eu penso assim. Eu acho que eu não tem que pensar exatamente o que eu preciso fazer para eu estar. Não, eu tenho que ir dentro das possibilidades, né? Buscando ser uma pessoa boa para o próximo, entendeu? É que eu Amém. penso, lógico, a minha experiência de vida me leva a isso. É. Vocês são muito mais jovens, têm filhos pequenos, eu sei como é. Outra realidade, né, Beth? Outra realidade, eu já passei Existem, por tudo gente, isso. várias formas de servir, né? Você vê, eu comecei esses encontros aqui em casa, eu tô com 49, quantos anos eu tinha? Eu tinha mais de 40. Eu já fui catequista, já fui minha pastoral, eu fui me encontrando. Existem várias formas de servir. O que não existe é a gente fazer as coisas com o coração carregado de culpa, né? Isso Uhum, Deus Pai fala lá no diálogo. Não adianta me servir com um coração, com um amor servil, que ele chama, que é um amor de servo. O que que o servo faz? Ah, eu tô com medo, vou receber chicotada. Ah, eu vou fazer porque senão eu vou receber um castigo. Ai, meu Senhor tá vindo. Deus não é essa pessoa. E ele não quer que a gente sirva assim. Ele quer que a gente sirva assim, gente, está chegando o encontro. Ai, eu fico assim, ai, que coisa linda, vai ser lindo. É este amor. uhum, E não faça, Deus não exatamente. precisa da nossa esmola, Deus não precisa do nosso trabalho, Ele não precisa. Mas encontre algo que te dê um prazer. Às vezes, gente, é uma oração de intercessão, que você tem 4 filhos, você tem 2 filhos pequenos, você vai ficar na tua casa intercedendo. Que coisa linda, sabe? Uhum, Mandando uma mensagem, fazendo um convite, sendo canal de graça. Isso é obra também. Eu recebi uma mensagem do sábado de uma menina, né, de uma mulher que falou assim: eu fui convidada para ir para uma amiga e essa amiga não foi no sábado. A que me convidou não foi. Depois que eu vivenciei, eu entendi que quem precisava estar lá era eu. Ó, que lindo! olha, lindíssimo, verdade. Essa mulher evangelizou, essa mulher fez uma obra lá na vida da outra amiga, sem precisar de palco, sem precisar de grupos, de como. É que cada um tem uma missão, sem precisar estar dentro da Exatamente. igreja, lá no altar, dentro da leitura né? O evangelho do dia, o segredo do dia, o recado do dia. Aham. Então, esse movimento é muito lindo, porque cada um vai se encontrando, né? A Dani não tá, a Dani Oliveira, né? Não fez um grupo de oração lá no trabalho dela? Tem coisa mais Olha que linda. lindo, Não tem coisa mais linda. verdade. Você, Beth, fez no teu condomínio. Vamos nos achando. Uhum, Ô, Paula, eu até assim tenho em mente que quando a gente quer evangelizar, um sorriso que você dá na É rua para um desconhecido, porque às vezes a pessoa está tão quebrada por dentro e você não sabe o que ela verdade. passou, o que ela está É, passando, e você, bom dia, mas com aquela vontade mesmo, a é. pessoa se sente acolhida. Aquilo já foi uma evangelização.
É porque a pessoa que estava transbordando, ela tinha Deus, o amor de Deus para dar para outra, né? E eu falo isso porque eu já tive dias que eu estava quebrada e eu vi um bom dia assim, com tanta energia que eu falei, gente, ganhei o dia, sabe? Então tem sim muitas maneiras e não é só na igreja, né, que a gente evangeliza. É Não é só legal na fazendo igreja, mas não é ações. só lá, né? Exatamente. É no bairro, é na rua, É. nas Com aquele vizinho instituições. abençoado, que você, né, ainda manda uma flecha de amor para ele. Olha que coisa maravilhosa. Olha que bonito, gente. A gente estava falando isso Ai, que hoje lindo. no Tiago 5. Tarari, tararã. Ó, Tiago 5,19. Anotem isso, porque isso tem muito a ver com o nosso trabalho. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, né? Ou seja, Cristo, alguém que se afastou da igreja, alguém que se afastou da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. É lindo, olha, Amém. É forte, muito forte isso, gente. muito Por isso que eu forte. insisto quando eu falo, convida, faz um convite, pega aquela ovelha, carrega ela, que depois o Espírito Santo faz a obra. Exatamente. A gente Olha, só abre Paulo, a porta e o bem-vindo, né? O restante é com o Senhor. É o que você começou falando, né, Paulo? É entregar com amor, é fazer um convite com amor, é estarmos aqui dedicando o nosso tempo com amor e o Senhor vai fazendo o resto, né? O resto não, a parte mais importante. Vamos corrigir essa palavra. O é, Senhor vai fazendo a parte mais importante. Amém. Meninas, exatamente. que delícia a gente estar aqui. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. O relógio parece que quando a gente está num momento gostoso, né, alegre, parece que vai mais rápido ainda. Mas muito obrigada mesmo pela participação, pelas partilhas, a gente aprende muito. E então, para a gente finalizar a nossa noite, vamos agradecer a Deus por tudo isso que a gente ouviu e que a gente possa acolher realmente no coração, que o Espírito Santo venha transformar todas essas nossas palavras, orações, leituras, realmente em sabedoria de Deus, obras, né, obras ao Senhor, e que cada dia mais a gente coloque em prática tudo que a gente está vivendo aqui, né? Que os planos de Deus, que os planos das bem-aventuradas sejam os planos de Deus, e assim Amém. como a todas, né? Todas que estão aqui. E para a gente realmente encerrar, vamos deixar uma tarefinha bem simples, bem gostosa, que é o quê? Enquanto a gente estava estudando, eu e a Zê, a gente encontrou que o livro de São Tiago, né, essa carta aqui de São Tiago, a gente vai encontrar alguns paralelos com o Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Então, assim, a gente deixa essa tarefinha para vocês sentirem no coração, né, para fazer, refazendo as leituras, aquelas que já fizeram, ou quem vai começar a fazer, e partilhar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Quais foram as bem-aventuranças que foram encontrando, e aí a gente vai continuar trabalhando aqui o livro de Santiago nesse sentido. Amanhã a gente já vai divulgar também qual vai ser o novo livro de estudo, então também vai ter uma outra prática, e dentro do nosso tempo, da nossa vivência, nas nossas orações, a gente vai enriquecendo aí o nosso espírito e a nossa fé, tá bem? Convidem mais amigas, compartilhem o grupo com elas, vocês que já estão. Com muita alegria que a gente dedica esse momento para Deus e para vocês. Amém. A Paula já colocou ali, ó, que junho será as 2 cartas de São Pedro. Então a gente tem A gente as 2 decidiu cartas hoje de manhã lá na reunião, de né, São Zê? Pedro. Foi sim. Que são Então que aí a curtinhas gente vai também. Primeira dar e segunda sequência, então, Pedro. que é logo É, depois.
Isso, é porque uma tem 5 capítulos, a outra tem 3, então é bem curtinho. E eu acredito que seja tão bom quanto Acabei, o então. de Tiago. E aí, então, a gente tem essas novas leituras, então, as cartas de São Pedro, fazer o paralelo do livro de São Tiago aqui com o Sermão da Montanha, né, com as bem-aventuranças, e sintam-se à vontade para partilhar com a gente. Zê, com você. Vou fazer aqui uma oração de comunhão espiritual. Foi uma oração que eu recebi hoje, depois a gente partilhou no nosso grupo. Eu achei assim uma oração muito forte. Eu tinha escolhido uma outra oração para fazer aqui com vocês, mas essa oração para mim foi muito forte, me tocou demais. Então eu gostaria de compartilhar. Senhor Jesus, creio que permaneceis em nosso meio até o fim dos séculos. Creio em vosso amor, que não cessa de multiplicar os sinais de vossa presença, para que possamos viver sempre unidos convosco. Senhor, tende piedade da minha cegueira diante de vosso amor. Abre os meus olhos e aumentai a minha fé. Fazei-me permanecer em vós, como vós permaneceis em mim. Quero estar junto convosco todas as horas do dia, testemunhando a vossa mensagem e construindo o vosso reino de paz. Não permitais que me falte este pão da vida e ajudai-me a viver sempre em fraternidade com todos os irmãos. Dai-me forças para viver o amor que brota da vossa Eucaristia. Convosco quero consagrar também o meu corpo e até derramar o meu sangue, para que haja perdão e unidade no meio dos homens. Fazei-me, Senhor, transformar em vida de profundo amor cada Eucaristia celebrada e cada comunhão participada. Ficai comigo, Senhor, para que convosco, por vós e em vós, a minha vida se encha do Espírito Santo e seja uma oferta de honra e glória ao Pai. Convosco quero viver, por vós desejo morrer. Convosco espero ressuscitar para todo sempre. Amém. Nós estivemos e estaremos unidas e reunidas em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa Minha noite, pequena, obrigada, meninas. Foi muito lindo. Até o próximo, eu que viu? agradeço. Um beijo no coração de Obrigada, cada uma. Paula. Obrigada, É, amiga. Parabéns, Jaque, Zê. Foi uma bênção, viu? foi uma benção, muito bom. Essa, Obrigada. Beth, Obrigada, Paulo. Oi? não some não, Beth. Quero você aqui Não, pode mais, as deixar, meninas estarei aqui com também. vocês. Pode deixar. Beijos, viu? Beijão, Obrigada, meninas, beijo. todas as Beijos. participantes. Tchau. Tchau.